Olá, pessoal, de volta aqui na nossa FM Cultura 107,7 para mais uma edição do nosso Pensando Bem, que eu sempre faço junto com o Juremir Machado da Silva, que tirou 2 semanas de férias. Merecido, né? merecido. Foi lá para as Alagoas, nosso menestrel de Alagoas, foi lá ver as praias, né? E tá de férias. Pensando Bem, de hoje, a gente está fazendo como sempre aqui para quem está no YouTube, lembrando que o programa está na FM Cultura 107,7 e já está entrando simultaneamente também no YouTube. E aí dá para ver aqui o nosso estúdio panorâmico aqui da ProHub, aqui no prédio 7 da FAMECOS, a Faculdade de Comunicação. O programa conversa hoje com Victor José Sibeli Castiel. Zé Vitor Castiel, ator, produtor, empreendedor cultural, que eu gosto de um nome bonito. Tudo bem, Zé? Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Nando. Eu que agradeço, né? A gente não se via há tanto tempo, mas eu gosto tanto de ti. É uma vida inteira. Muito tempo, né? Companheiros, uma vida inteira, assim, de tudo. Não só de latinha, como principalmente na área cultural também, que tu é um artista também. Então, estou feliz de estar aqui conversando contigo, nessa correria toda de verão. Bom, Zé, e nós estamos no meio do Porto Verão Alegre, que é um projeto já que tem uma maturidade, digamos assim, né? E que é impressionante. Eu estava falando antes, né? Tem projetos que a gente fica impressionado. Pô, tu vê há quanto tempo ele se mantém ainda. Não, ele mais do que se mantém, ele cresce a cada ano. O Porto Verão, ele é um fenômeno, né? Que não foi calculado. Eu sempre brinco e conto a verdade, né? O Porto Verão, ele nasceu por acaso. Tu sabe bem, tu convivia muito com o teatro também um pouquinho antes daquela época, mas ali nos idos de 82, 83, 84, quando nós começamos praticamente juntos na arte, eu comecei também com o Néstor Monastério, um espetáculo que veio depois do Maratsad, onde tu estava, né? Eu era o baterista do Maratsad. Do Maratsad. E eu entrei no Rasga Coração. Sim. Né? Que eu acho que teve a América Desperta, depois logo em seguida o Rasga Coração. Então, tu sabe como a gente vivia com dificuldades naquela época para apresentar alguma manifestação cultural ou artística. Na época, só teatro. Eu estou falando de teatro na época, né? Nos meses de verão, porque Porto Alegre era uma cidade onde todo mundo ia embora. Essa era a verdade reinante. Todo mundo sai daqui no verão porque é insuportável. E aparentemente era verdade, porque a gente, por exemplo, eu me lembro bem, tu deve ter tido muito essa sensação de voltar da praia no meio da temporada para ir ao dentista ou para ir no médico e encontrar a cidade que parecia abandonada, né? Abandonada. E era mais ou menos isso. Onde tu ia, que tradicionalmente tinha fila, nunca mais tinha, o trânsito era tranquilo. Exatamente. E dava uma nostalgia, né, Nando? Porque a gente quer dizer, não, eu quero voltar para a praia, eu quero voltar para Imbé, para Tramandaí, para Capão. Eu lembro, não sei se foi o Veríssimo, alguém que fez, tinha uma associação. A SAPA, que era a Sociedade dos Amigos de Porto Alegre. Era o Veríssimo, o falecido Jesus Iglesias, lembra dele? Jesus Iglesias, lembro. E mais algumas outras pessoas, o Claudinho Pereira, enfim. Grande Claudinho. Aquela turma lá. Bacana. E o que aconteceu? Ali entre 99, isso eu estou falando da década de 80, mas quando entrou a década de 90, persistia isso. E em 99, eu encontrei o Rogério Beretta. O Rogério Beretta tinha chegado da Espanha, ele viveu 9 anos na Espanha. E ele voltou da Espanha, e lá ele fazia teatro, ele era dono de uma casa de espetáculo. E chegou aqui, perto do verão, já experimentando as agruras que era viver de arte no verão em Porto Alegre. E nós estávamos sentados na lancheria do parque, e ele estava com um espetáculo que fazia muito fracasso, que era maravilhoso, um espetáculo dirigido pelo Néstor. Fazia muito fracasso, é maravilhoso. Casualmente, foi um dos espetáculos mais lindos que eu vi, que fracassava muito. Foi um fracasso de público. Chamava-se A Vida Muda, era um espetáculo de clown, dirigido pelo Néstor. Tu sabe que o Néstor é um esteta, ele não erra nunca. Só que o público não ia, eu não sei qual era o problema, se era o nome do espetáculo, mas era muito legal. Muito mesmo. E não fazia público. E eu fazia um espetáculo de muito sucesso, com um detalhe muito interessante. Ele só lotava em casa pequena, que era o marido do Dr. Pompeu. Ele só, por exemplo, fazia na Álvaro Moreira, lotava. Fazia no São Pedro, fazia as mesmas 100 pessoas da Álvaro Moreira. Tava vazio, né? Então, teatro não se explica. E aí nós estávamos dois na lancheria conversando sobre isso. Pô, tá chegando o verão, como é que a gente faz? Se era novembro, se era véspera do feriado de 2 de novembro, do feriado de finados. Vou ser bem objetivo para não ficar muito no assunto. Não, temos tempo, pode falar. E aí eu chego, e o Beira disse, pois tu não quer divulgar o meu espetáculo
Porque daí tu ganha uma graninha a mais e aí tu já tá divulgando o teu. Era eu e o França. O França, infelizmente, faleceu, né? Lateral direito do meu time do Colégio Santo Antônio. Jogava muito Como e os atuava companheiros, muito. atuava Exatamente, muito. teu amigo, exatamente. Meu amigo de Santo Antônio de infância, trabalhou em cinema, em Foi vários meu filmes. companheiro no Marido do Dr. Pompeu. Aliás, era o Pompeu, né? Era o Dr. Pompeu. Ele era muito engraçado. Muito, muito. E o França e eu fazíamos um sistema de divulgação, tu deve lembrar, muito forte desse espetáculo, que não resultava em muita coisa, mas a gente semanalmente ia nas redações e tal. Só o Marido do Dr. Pompeu, a gente ouviu falar, a pessoa não viu, mas ele ouviu falar. Exato, ele acabou me dando um prêmio, o único açorianos que eu tenho. Eu sou um cara de nada de prêmios, né? Mas esse açorianos eu guardo com carinho por esse espetáculo. E aí, eu disse, pois Beretta, tá, eu faço a divulgação dos dois e tal, me dá uma porcentagemzinha do nada que tu vai ganhar lá, aquelas coisas. Chego em casa e ouço no rádio José Aldair dando a notícia de que 200 mil pessoas iam sair de Porto Alegre no próximo feriadão de 2 de novembro. Aquele vozeirão, né? Vozeirão. 200 mil pessoas deixarão a capital Exato. No verão. Exatamente isso. Saudade, Zé. E aí, no outro dia de manhã, eu fui na casa do Beretta, bem cedinho. Disse, cara, vão sair 200 mil pessoas de Porto Alegre. Porto Alegre tem quase 2 milhões de habitantes. Onde é que estão esses 1.800.000? Não vão sair de Porto Alegre. E aí ele me disse assim, quem sabe a gente faz o seguinte, a gente não faz uma divulgação. A gente faz uma apresentação conjunta da tua peça e da minha e divulga como um factoide. Eu digo, pô, que boa ideia. Quem sabe a gente chama... Aí já, da partida, eu já não sei de quem é cada ideia. A ideia é dos dois, tá? Aí, nessa esteira, fomos descobrir quem mais queria se apresentar no verão. Fomos descobrir aonde a gente poderia vender alguns ingressos antecipados e quem poderia nos ajudar na divulgação. Tá? Então, nós conseguimos a lancheria do Parque para vender os ingressos, um quiosque também ali no Praia de Belas, conseguimos uma empresa de fotocópias para fazer os ingressos, que depois a gente viu que foi uma má ideia, mas mandamos fazer os ingressos. E fomos procurar 2 lugares. Casualmente, essa casa que tá, dos ouvintes que estão presentes aqui no nosso programa, a FM Cultura, a TVE, né? Sim. E a Rádio Gaúcha. Só a Rádio Gaúcha. Na Rádio Gaúcha encontramos um Armindo Ranzolin muito, muito receptivo, que disse, não, eu vou dar mídia para vocês quanto vocês quiserem. A FM Cultura e a TVE abraçaram como uma apresentação do projeto. E naquela época o Marco Aurélio Chargista, ele era o cara do marketing da Zero Hora. E ele disse, se vocês tiverem uns folhetinhos aí, manda que eu boto para imprimir ali na Zero Hora, sai no xixi. E a gente fez. E nós chamamos 6 espetáculos. Eu não me lembro 6 quais são, mas, enfim, não 6 espetáculos. Enfim, não vou me lembrar de cabeça, o Beretta lembra de cabeça. O que acontece? No meio do caminho começou a vender muito ingresso, então nós tivemos que parar tudo, comprar carimbos, eu, o João França e o Beretta, e carimbávamos e rubricávamos aquelas fotocópias para não falsificarem. Só para encurtar, no final desse período, em 4 semanas e meia, 12 mil pessoas foram ao teatro em Porto Alegre. E aí, Nando, nos demos conta de que não é que as pessoas não estavam em Porto Alegre. As pessoas não tinham o que fazer em Porto Alegre. O restaurante que elas iam não abria, o cinema que elas iam ficava às moscas, teatro não tinha oferta. E foi assim que nasceu o Porto Vinho Alegre, por acaso, pela necessidade que nós tínhamos de tentar botar uma meia dúzia de pessoas no teatro. Mas olha que leitura interessante, ver uma maneira assertiva de ver a vida. O cara ouve assim, o cara que precisa fazer um espetáculo da cidade, 200 mil pessoas, estamos ralados, o pessoal tá todo mundo indo embora. O outro já vê o seguinte, mas vem cá, se tem 1,5 milhão em Porto Alegre, estão 200, tem 1.300.000 que ficou aí. Se tem 1 milhão em Porto Alegre, tem 200, tem 800 mil que ficaram aí. É uma outra maneira de ver. Imagina só que faz 26 anos que isso aconteceu. Exatamente 26 anos. E hoje, por exemplo, o Porto Vinho Alegre... Eles já se botaram ali em Porto Vinho Alegre? Não me lembro quem. Mas já nasceu com o nome? Nasceu Lançaram no primeiro ano? Verão Alegre. E o primeiro folheto, esse dia eu confirmei, liguei para ele. Conhece o Julinho Andrade, né? O grande ator? Liguei, Julinho, eu tenho quase certeza que foi tu que fez a arte do primeiro folheto. Ele disse, Zé, eu tenho ele aqui, vou digitalizar e mandar. Foi o Julinho que fez. Amigo, deixa que eu faça um desenho aqui. Ele que fez.
E isso fazem 26 anos. E hoje, Zé, qual é a realidade do Porto Verão Alegre? Hoje a gente tem quantos espetáculos, por exemplo? No meio do caminho, o Porto Verão Alegre se tornou multicultural, ele parou de ser só teatro. Só teatro. Já questão de 15 anos, passou a ter teatro, dança, cinema, literatura, artes plásticas, teatro infantil, teatro de bonecos, debates de psicanálise, de literatura, de cinema, que mais? Ilusionismo, tem tudo, tudo. Hoje ele é um dos maiores festivais multiculturais da América Latina, privado, né? Claro, ele é totalmente privado. As pessoas pensam que o Porto Verão pertence à prefeitura de Porto Alegre ou ao estado, porque ele traz no DNA um caráter público muito forte, né? A gente continua envolvendo, por exemplo, esse ano nós estamos envolvendo só entre trabalhadores diretos da cultura mais de 1.500 pessoas. Olha só. Né? Mas ele movimenta muito a economia hoje em dia, né? Porque ele movimenta a rede hoteleira, ele movimenta... Como é que ele recebe os interessados, quem vai fazer um espetáculo, que quer ter acesso ao Porto Verão Alegre? Como é que ele procura quem? Como é que funciona isso, Zé? Funciona assim, nós sempre fomos muito inclusivos, a gente trabalha com uma curadoria muito aberta. Tem alguns requisitos que a gente precisa cumprir sempre, que é a questão de ser profissional, né? E um compromisso com a qualidade. Isso não quer dizer que o espetáculo seja bom ou ruim. Isso quem vai definir é o público. É o público, não claro. somos nós jamais, porque às vezes tu faz uma coisa que tu gosta muito e o público não curte, não gosta, como é o caso desse espetáculo que eu falei do Nestor, que eu achava... Espetáculo injustiçado do Nestor. Lindíssimo, mas o público não curtia. Ok, o público tem razão, tá tudo certo. Então, ele é muito inclusivo. O que a gente faz? A gente abre as inscrições. Esse ano foi bem atípico, em função da intempérie, da enchente. Da enchente. A gente priorizou os grupos do Rio Grande do Sul. Todos são 170 espetáculos, perfazendo aí umas 400 apresentações totais nessas 6 semanas. 95% de trabalhadores da arte do Rio Grande do Sul, né? E quando eu falo trabalhadores, eu estou falando também de cenógrafos, figurinistas, maquiadores, enfim, iluminadores, toda a gama de profissionais que gravitam em torno da cena cultural, né? E o Porto Verão Alegre também tem uma preocupação na questão do ingresso. De que, sim, ele tem variação, claro, do mais barato ao mais caro, dependendo do local, sim. Mas é um ingresso bem mais acessível, totalmente em relação a qualquer outro momento que tu vai ver o espetáculo, né? Isso também é uma inspiração lá da década de 80. Tu deve lembrar da tal campanha das combis. Os sindicatos dos artistas botavam uma Kombi na Praça da Alfândega, aqui na Praça da Sé, em São Paulo, lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, enfim. Era uma Kombi, o cara chegava e comprava o seu ingresso para teatro, um preço baratinho. Nós mantivemos isso no Porto Verão Alegre. Os nossos ingressos, conseguimos não majorá-los pelo segundo ano seguido, né? Então, hoje, com, sei lá, 30, 40 reais, no máximo, o cara vai assistir um espetáculo no Teatro São Pedro, pelo mesmo preço que ele assiste na Álvaro Moreira e tal. Então, a ideia, ano passado, que foi em condições normais, sem enchente, o cara viu o Arnaldo Antunes, o cara viu o Hermeto Pascoal, a Fernanda Takai, espetáculos do Rio, espetáculos de São Paulo, junto com os espetáculos de Porto Alegre, por esse preço, 30, 40 reais. É sempre o mesmo preço. A gente mantém isso. Algum momento, Zé, do ano, por conta dessa enchente que aconteceu, vocês tiveram que sentar e vem cá, esse ano é capaz de não acontecer? Até dezembro. Até dezembro. Até dezembro, eu, Beretta e toda a grande equipe que compõe o Porto Verão hoje em dia, são 3 empresas, né? Estávamos produzindo a pleno Porto Verão sem no entanto, contrair nenhuma dívida, porque nós não tínhamos nenhuma certeza de que íamos conseguir. Eu posso falar isso tranquilamente, no apagar das luzes apareceu a Petrobras e aportou o dinheiro que faltava para a gente poder fazer o Porto Verão, né? Então, Banrisul e Petrobras são muito importantes nesse processo desse ano, principalmente, porque tornaram possível, estava quase impossível de fazer. Um dilema que sofreu o pessoal da Feira do Livro. Foi o mesmo dilema. Mesmo dilema, né? E para nós, potencializava um pouco na questão interna, eu digo interna porque a gente não divulgou para ninguém. Nós estávamos instalados há 20 e tantos anos no DC Shopping. E a enchente nos levou tudo, Nando. Nós perdemos tudo. O Porto Verão e os Homens de Perto perderam tudo. Perdemos cenários, figurinos e todos os documentos referentes. Materiais ali, estrutura de vocês. Eu não estou falando das obras de arte que nós tínhamos, os prêmios que estavam ali, sei lá, do televisor, dos móveis. Eu estou falando, sim, dos cenários, figurinos e, sobretudo, documentos do Porto Verão. Camisetas do primeiro Porto Verão. Todos aqueles documentos históricos. Memória do lugar. Memória, que não tinham sido digitalizados, até porque não conseguiriam ser, né? Foi perdido ali. E nós ficamos bem quietos. Estava no DC Navegantes. DC.
Que foi um local Foi. totalmente atingido. Por que nós não falamos nada? Porque imediatamente a gente se deu conta de que tinha gente que tinha perdido a vida na enchente. Teve gente que perdeu a dignidade na enchente. Quem somos nós para reclamar que perdemos papel ou tecido, né? Então, nunca falamos isso. Então, mas isso internamente, como eu disse, potencializava, porque a gente estava sem bala na agulha. Claro. Precisava carregar o revólver. E graças às pessoas que apostaram em nós. E a Lei Rouanet também, né? Que é um mecanismo sensacional e que, sendo bem gerida, é a salvação da cultura nacional, né? Eu faço até um apelo para as pessoas que enchem a boca para falar alguma coisa sobre a Lei Rouanet, um apelo para que se informem antes do que é a Lei Rouanet e como ela funciona. Até para não cometer uma injustiça, né? Aliás, né, a gente trata essas leis de financiamento público, né, da cultura, né, meio como uma coisa excepcional, né, e algo assim milenar no mundo. Assim. Não há local no planeta onde não existe, até porque esse é um dinheiro que vai e volta, né? O dinheiro, o impacto cultural que tem o setor, seja audiovisual, seja o setor do teatro, da música, ele é muito grande também na cultura. Com certeza. Ele é muito grande na economia brasileira. Então é um dinheiro que vai e volta. Tem até uma coisa interessante, duas coisas interessantes. A primeira é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que atesta o seguinte: para cada real que uma empresa que aposta na cultura, né, que aposta, que eu digo, é no bom sentido, que empresta seu dinheiro para a cultura, investe através da Lei Rouanet, para cada real que ela deixa de pagar o imposto para o governo recebe logo em seguida 1,5. R$1, ele recebe 1,5 reais, R$1,5, né? R$1,50 pela roda da economia. Porque essa pessoa que foi ao teatro, ela comprou uma roupa, ou ela foi jantar fora, ou ela pegou um aplicativo, ou ela pegou um táxi, ou ela veio do interior e se hospedou num hotel. Então ela gira, de alguma maneira, a roda e faz com que gere impostos que não seriam arrecadados se não houvesse essa manifestação cultural. E aí volta, é um bom negócio pro Estado, pro governo, dar essa renúncia fiscal não só para a cultura, mas para outros setores também, sociais principalmente. Emprega muita gente. Olha no Porto Verão Alegre que tu estava falando, Exatamente. Quantas pessoas agora estão envolvidas? Diretamente, né? 1.300 pessoas. Então. E quanto mais, isso que é importante das pessoas saberem, quanto mais patrocínio a gente tem, mais cachês a gente pode pagar. Então, por exemplo, eu pego lá o Nando Grossi e digo: Nando, tu vai apresentar teu espetáculo aqui assim, eu vou te pagar um cachê tanto, tá bom? Tá bom. Esse cara já está resolvido. Esse cara já está remunerado, ele não vai mais passar necessidade no verão. Quanto mais, tu vê, nós temos 170 espetáculos esse ano. Não vamos conseguir pagar, sei lá, para 60%, 70% das pessoas. Se a gente pudesse pagar para 100%, esse dinheiro teria sido usado assim de uma maneira, porque essas pessoas também vão. O cara que está melhor remunerado, ele também vai comprar pão, vai comprar leite, vai ter que gastar, claro. Ele vai ter que gastar. É assim que funciona. Ô Zé, esse boom agora do cinema brasileiro, o estouro da Fernanda Torres, do filme, do Walter, eu acho que de uma certa forma positiva traz uma luz sobre todos, né? Todo o segmento dos artistas brasileiros. Principalmente naquele nosso sentimento, né? A gente sempre... Nós somos da mesma geração. Complexo de vira-latas, quer dizer? Não. Quantas vezes tu ouviu, por exemplo, quando tu conseguia entrar escondido na sessão de cinema lá para ver um filme, né? Que dizia assim: pá, o som do cinema nacional é muito ruim. Sim, é verdade. Né? O não sei o quê. E se tu for avaliar friamente, não tem diferença. É que nós... isso não é uma crítica, é só uma constatação. Nós fomos acostumados, né, Nando, a curtir o blockbuster, né? O americano, o francês já não era tão digerível, mas a língua inglesa era mais digerível. Então, quando a gente via alguma coisa na língua nacional, né, no português, aquilo não entrava muito bem porque não estávamos muito acostumados com aquilo. E também, durante um tempo, era muito seletivo o que nós poderíamos ver, né? Exatamente. Isso também. Então, o que acontece? A gente ficou com uma certa... Todos nós, da minha geração principalmente, ficou com um certo ranço do cinema nacional. O cinema nacional é de altíssimo nível. Ele é de altíssimo nível. Há muito tempo. Teve um certo desmanche ali na era Collor, com a extinção da Embrafilme, mas logo se retomou e veio num ritmo muito bacana, né? Para te ter uma ideia, eu tenho esse orgulho também, as pessoas dizem: como deve ser legal participar de um Oscar, né? Eu participei como o único ator gaúcho profissional de um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que foi o Quatrilho. E eu vivi essa sensação de estar torcendo por um filme, todo arrepiado,
torcendo por um filme em 92. Né? De estar torcendo por um filme ganhar o Oscar porque eu fazia parte boa daquilo. Essa aí, é verdade, o Quatrilho, né? Eu me lembro que era tão inédito que baixou aqui a Globo e eu fui o apresentador da noite da Globo aqui, apresentando a noite do Oscar pela Globo pro Brasil inteiro, porque eu participava do filme. Foi muito legal. Agora, vindo para cá, para Ainda Estou Aqui, que eu tive a oportunidade de assistir esse fim de semana que passou, há uma semana exatamente. E fiquei muito impactado pela qualidade do filme. E também pela maneira como os brasileiros estão conseguindo contar uma história tão triste, sem ter que carregar bandeiras e panfletos e convocações e palavras de ordem. É um filme tão sensível, Nando, que fala tão abertamente sobre a necessidade que a gente tem de pensar no que é uma ditadura e os males que ela pode representar, que ele não usou em momento algum nenhum artifício panfletário, se me entende? E as pessoas... Acontece uma coisa genial. A arte, tu vê a arte cumprindo a sua função principal, em loco. Termina o filme e as pessoas ficam todas sentadas na cadeira, olhando para a tela, esperando terminar os créditos, que é uma coisa que não acontece no Brasil. Não acontece. E quando tem que ir embora, precisa ir embora, o cinema está lotado. Já acendem as luzes para te mandar embora. Todo mundo levanta e sai em silêncio, Nando. Ou seja, o que eles estão fazendo? Nós estamos fazendo? Pensando. E é para isso que serve a arte. A arte, a função da arte, além de divertir, evidentemente, é fazer pensar. Para que a pessoa tire suas próprias conclusões. A função da arte não é obrigar uma pessoa a pensar de determinada maneira. Isso que eu achei uma grande boniteza desse filme. Ela não te obriga a pensar. Ela não te obriga não te obriga a tirar uma conclusão, como eles estão colocando. Ela te obriga a pensar para ver a que conclusão você vai chegar. Eu achei fantástico. Chegasse a conviver com ela em algum momento lá na Globo, Zé, com a Fernanda? Com a Fernanda, muito pouco. Eu fiz uma série com ela, chamada Luna Caliente, muito bacana, mas com a mãe dela, sim. Eu estreiei na Globo em 93, fazendo Incidente Antares. Sim. E o meu personagem era genro da personagem da Fernanda Montenegro, que era o personagem principal da série. E eu posso até contar uma historinha aqui muito legal. Por favor. O que representa muito o que está acontecendo agora na vida da dona Fernanda, dela e através da filha dela também, né? E do marido, que já faleceu, o seu Fernando, que é o seguinte: minha segunda ou terceira cena na série era uma cena só ela e eu, tete a tete, um conversando com o outro. E todo mundo sabe que em cinema ou em televisão se faz primeiro a parte de um, depois se faz a parte do outro. Primeiro se cobre a cena inteira e depois separa. Fizemos a cena inteira, eu completamente apavorado de estar na frente da dona Fernanda, mas fiz. Aí fizeram a minha... Chamava ela assim, Zé, a dona Fernanda? É a única coisa... Ela não gosta que se chame ela de Fernandona. Né? De Fernanda, eu não acho que exista alguém no Brasil, além de Tônia Carreiro, Paulo Otran, ou da mãe, da filha, dos filhos, né? Para chamar de Fernanda. Para chamar de Fernanda. Então ela dizia, me chama de dona Fernanda, tá tudo certo. E aí é o seguinte, fiquei eu e ela... E aí, evidentemente, o Paulo José dirigindo, era um elenco estelar. Eu estava convivendo ali na minha primeira incursão Gaúcho à TV. Paulo José, né? Sim. Primeira incursão à TV, eu estava convivendo com a dona Fernanda, com a Marília Pera, com Jean Francesco Guarnieri, com o Diogo Vilela, com o Paulo Betti. Era assim, era uma constelação. Paulo Goulart era uma constelação. E eu ali no meio, apavorado. O Paulo José faz a parte dela, quer dizer, bota a câmera para focar ela no meu ombro. Termina, isso era no Castelinho de Humaitá, uma externa. Tipo, 1h, terminou a parte dela, está, dona Fernanda, a senhora pode ir, vamos fazer só o lado do Zé agora. Aí ela diz assim, não, eu não vou deixar o rapaz sozinho. Nando, e ela ficou ali dando o ombro de costas para eu fazer a cena. Que coisa. Então, ali, aos, digamos, 30 segundos do primeiro tempo, eu já aprendi uma grande lição, né? Então, eu acho que ela merece pena que ela... né? Esses dias eu vi uma entrevista dela com 95 anos, né? Até me emociona um pouco, porque o repórter pergunta a ela assim, dona Fernanda, a senhora tem medo de morrer? E ela olha para ele com uma sinceridade assim e diz, não, eu tenho pena. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero fazer tanta coisa, que eu não tenho nenhum medo, eu só tenho pena de morrer.
E tá lançando um filme agora esse ano, né? Vitória. Tá. E eu assisti o trailer, parece bem pesado. E ela, não é spoiler, tá, Nando? Pra quem não viu o filme, ela faz a penúltima cena do filme, ou a última, não me lembro bem, fazendo já o personagem da Fernanda Sim, ainda Torres. estou aqui. Da Fernanda Torres. Ela faz a última cena como sendo a Fernanda Torres já envelhecida, né? É, o Liz Paiva já mais velha. E olha, é demais, cara. Demais. Tanto que eu saí e disse pra Cícero, pra minha mulher, disse, pô, podia dar Oscar pras duas, né? Pô, Dona Fernanda em 5 minutos, Nando, com um olhar, sabe? É uma coisa impressionante. Agora, essa coisa, eu estava lendo alguns críticos, né, elogiando a Fernanda Torres. Teve aquele francês, que ela foi muito monocórdica, né? E teve uns que, ao contrário, citaram... esse era o segredo, que esse era o segredo. E citam muito a cena aquelas, não sei se você lembra Sim, da sorveteria. Citam muito aquela cena que ela, em silêncio, né? E a câmera fechada nela. Engraçado que quando eu ouvi esse comentário, que foi essa semana, eu acho que eu tive a oportunidade de ver esse comentário, eu já tinha assistido o filme, e na hora eu fiquei muito impactado com aquela cena de como é que a gente pode querer sumir do mapa, vendo uma pessoa somente fazendo um olhar e botando um pouquinho de sorriso, um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de... E também fiquei pensando essa semana como é que uma pessoa pode interpretar um personagem assim, derrubar uma lágrima. Ela não chora nem uma vez. Ou ela consegue encher os olhos de lágrima, mas ela não chora nenhuma vez. Isso é muito legal. O diretor é fantástico, para dar o crédito, né? E a participação dos outros atores em geral, tanto que fazem papéis de filhos, o próprio Selton Mello, que é um ator fantástico, o Dan Stubar está muito bem também. O outro ator, que eu não me lembro bem, que faz o advogado, está muito bem, já trabalhei com ele, inclusive. Com todos eles. E eu acho assim que realmente o cinema nacional está de parabéns. É mais um grande produto do cinema nacional. Acho que merece todos os elogios, mas, sobretudo, mostra para as pessoas que nós não somos diferentes de ninguém. A arte que se faz aqui é uma arte digna de ser colocada para o mundo inteiro, como é a arte que se faz em Bollywood, né? na Índia, como se faz na Coreia, como se faz no Japão, como se faz nos Estados Unidos, na França, na Itália ou em qualquer outro lugar. Então nós estamos em igualdade de condições e acho bacana que isso tenha acontecido agora, né? No momento em que se questiona também digamos assim, esse fechamento político mundial, que é um fenômeno mundial, com a tentativa de trazer de volta coisas tão nefastas como nazifascismo e esse tipo de coisa. Acho importante que isso aconteça nesse momento, principalmente que os Estados Unidos resolveu tomar as atitudes que está tomando, né? Tão sectárias em relação justamente aos seus imigrantes, que foram as pessoas que construíram os Estados Unidos. Para quem não sabe, nós sabemos, mas para quem não sabe, o Dia de Ação de Graças, que se ouve tanto falar, que se vê nos filmes, os caras comendo peru, como se fosse Natal, nada mais é do que o dia em que os Estados Unidos, os americanos, os americanos colonizadores, né, dos Estados Unidos, dão graças aos imigrantes que ajudaram a construir aquela grande nação. Esse é o Dia de Ação de Graças. E agora o Donald Trump resolveu... mandar para Guantánamo agora. Enfim, não é uma questão política, na verdade, é uma questão humanitária. Na minha opinião, enfim, eu estou aberto a indústria do cinema talvez tenha problemas, eu não sei, porque sempre foi muito crítica. A própria academia do Oscar sempre foi muito crítica das ações do Trump, já no primeiro mandato, né? Olha, Nando, talvez isso até venha em favor do filme, né? Do Ainda Estou Aqui. Pensei isso também. Porque as duas outras concorrentes os dois concorrentes do filme, um é um filme que fala sobre trans. Chegasse a ver o Emília Pérez? Não vi ainda. Também não vi ainda. Não vi ainda. E um outro filme, se não me engano, é o que trabalha Demi Moore. Eu sei que tem o Anor, aquele também, né? Exatamente. E tem um filme que está rolando já em Porto Alegre, que eu tô louco para ver, chamado Conclave, que é com um ator que eu acho maravilhoso. Enfim, talvez se Hollywood resolver, né, talvez facilite. Mas, olha, de qualquer maneira, o mérito do Walter Salles e da equipe toda do Ainda Estou Aqui é inegável, né? E o Selton, né? O Selton, esses dias eu vi uma coisa, o Selton demonstrou assim, ele deu uma aula para todos nós de como a gente deve ser resiliente, colaborativo e amigo, né? Porque ele vibrou com aquilo tudo no Globo de Ouro. É verdade. Ele filmava, ele abraçava, ele chorava, ele fazia...
Né? E aí, esses dias eu vi um meme na internet muito interessante, dizendo assim, tu é meu amigo em que escala de 0 a Selton Mello? Selton Mello era o 10. Muito bom. José Vitor Castiel, me diga uma coisa, Zé. O ator, em geral, não tem essa preferência, mas é uma pergunta que a gente insiste com um jornalista chato, que é aquela... Tu fizeste novela, tu fez minissérie, tu faz teatro, né? Monólogos ou com mais gente. Comercial de comédias, rádio, comercial de rádio. A tua voz tá toda hora, te liga o rádio, tá aí. Tu tem uma coisa que te completa mais? Porque tem uns atores que dizem assim, olha, eu adoro cinema e tal, mas eu me completo no palco, é no teatro. Tu tem isso ou tu é 100% em todas? Não, 100% em todas ninguém é, Lando. É só aquela coisa que eu sempre digo, a pergunta sempre é recorrente e ela é boa. Não é uma pergunta ruim nem chata, tá? Obrigado, Zé. Não é por ti, é porque é verdade, é uma pergunta recorrente que precisa ser entendida, na verdade, a resposta. As linguagens são completamente diferentes, né? Podemos até fazer uma análise bem rápida. O teatro, por exemplo, é a arte de quebrar galhos, né? Tu sobe num palco todos os dias para fazer o mesmo texto, com a mesma marcação, mas tem um detalhe, o público não é o mesmo, né? Então vão ocorrer erros normais de todo dia e que tu vai ter que quebrar aquele galho ali, sem que as pessoas, já que são novas, elas não vão perceber o teu erro. Então aproveita. O processo para chegar até uma peça de teatro é muito diferente, quer dizer, tu tem lá 3 meses para decorar o texto. Decorar o texto em teatro ele é muito mais fácil, porque tu une a marcação feita pelo diretor. Então tu sabe que aquela frase tu diz quando tu vai até a cadeira, a outra frase tu diz quando tu senta, a outra frase tu diz levantando os braços. Então a marcação de cena te ajuda muito a ver em que momento está a peça para decorar. Na televisão, a teledramaturgia, por exemplo, de novela, estou falando, é diferente. Porque, se a gente notar, a novela é um produto de 6 em 6 dias descartável, né? Então, tu vai lá e grava um bloco de 6 capítulos. Sim. E vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, joga no lixo, só volta, não vale a pena ver de novo. Né? Então, tu tem que te preocupar em decorar bem o texto, em passar bem o texto com as pessoas que tu vai contracenar, e está feito, né? É trabalhoso também, está feito não no sentido de que é fácil. O cinema já é completamente diferente. O cinema tu recebe um roteiro. E quando tu recebe o roteiro de filmagens, tu está arriscado a gravar, por exemplo, a tua última cena no primeiro dia de filmagem. Porque ele é todo otimizado. Todas as cenas que são feitas aqui no estúdio da Hub vão ser feitas naquele dia. Não importa se a última cena... Sim, não vai ser a primeira página número 1 até a página 50. Então, qual é a dificuldade do cinema? Não é decorar. Decorar a gente decora. A dificuldade no cinema é a gente entender o roteiro e saber em que momento psicológico está o teu personagem naquela cena. Então, por exemplo, eu posso estar muito alegre na primeira cena e morrer na última cena. Só que eu posso gravar a minha morte no primeiro dia. Então, esse momento psicológico é muito importante. Agora, o resto é diferente. Assim, para comerciais de televisão, é a linguagem objetiva, tem que olhar para a câmera, né? Comerciais de televisão, né? Sim. Tu olha para a câmera para vender. Na teledramaturgia de televisão, tu é proibido olhar para a câmera, ela é subjetiva. Porque se tu olhar para a câmera, tu quebra o personagem total. No comercial de rádio, por exemplo, tu tem que buscar a neutralidade do sotaque. Tu não pode ter o teu sotaque porto-alegrense como eu tenho normalmente, eu tenho que mudar isso. Eu não posso chiar para dizer que não sou gaúcho, eu tenho que ficar neutro, como é o nosso amigo querido William Bonner, por exemplo, que é um cara que tu não sabe de onde ele é. Se ele nasceu na Bahia, no Rio, em São Paulo, Porto Alegre. Por quê? Porque ele tem um sotaque neutro. Essa é a grande busca dos locutores comerciais, né? E por aí vai. Como diz o Zé Adão Barbosa, meu amigão, a gente aqui no Rio Grande do Sul, por não ter empregadores fixos, né, como é no eixo Rio-São Paulo, nós já fizemos até Grenal de cachorrinho amestrado. A gente faz de tudo. O Zé, teu xará, Zé Adão, que agora tem um teatro com seu nome, né? Lindo, lindo, lindo. Estou vibrando muito. E ele estava também no Porto Verão Alegre, ou está ainda com um Porto Alegre, Isso, né? foi semana que passou, fez bastante sucesso na Bruno Kiefer. Bruno Kiefer. Teatro Bruno Kiefer. Ele lembrava aqueles personagens, a história do Bataclan, Isso. de tantos personagens. Ele tinha desculpe te interromper, Nando, desculpe. Não? Não. Ele tinha um programa nas Rádio manhãs de sábado na Rádio Gaúcha. Isso. E que era histórias de Porto Alegre, né? Histórias de Porto Alegre. E ele, então, trouxe isso para o palco, que é uma coisa muito gostosa, né? É uma fórmula muito bacana, já utilizada Eu não me lembro do nome do autor agora, está me fugindo por memória, mas eu lembro
anedotário da Rua da Praia. Era até um advogado eminente, que eu não estou me lembrando o nome agora, mas... Enfim, eu vou me lembrar. Que era essa forma, narrar coisas que estão em locais que estão muito próximos a nós, só que no passado, quer dizer, o que acontecia? O que aconteceu aqui, digamos, nesse campus da PUC, onde nós estamos aqui, há 40 anos? Como é que era isso aqui? Entende? Ô Zé, na área do humor, uma coisa que tomou uma dimensão muito grande como é que eu chamo? Renato Maciel de Sá Júnior. O nome do autor do Anedotário Anedotário da Praia. Que é um clássico, Desculpa né? ter me esquecido da minha memória que está... Não, o stand-up comedy, eu queria falar contigo isso, porque é um ator, mas um extraordinário comediante, os Homens de Perto, então, né, são um sucesso. Mas essa figura do cara sozinho, falando, né, do dia a dia, debochando com coisas que a gente faz no dia todo, isso cresceu muito também, né? E eu valorizo muito, né, Nando? Porque, na verdade, é a junção de um baita texto, porque esses caras que vão para... Tem que ter texto, né, Zé? E eles escrevem o próprio texto. A sua maioria escreve. Qualquer um eu gosto muito dessa linguagem e acho que é uma linguagem difícil. Quando tinha o Comedy Club aqui, que era do Bart, meu amigo Bart Lopes, eu disse, Bart, deixa eu ir lá fazer um dia. Porque, fui me achando, né, Nando? Eu sou ator de comédia. Eu tenho um espetáculo na época, tá 18 anos em cartaz. Eu sei contar piada. Eu vou arrasar. E foi uma bosta. Tem que ter uma técnica. E eu valorizo muito esses caras que têm essa técnica. Eles sabem, sim, trabalhar com o improviso. Eles sabem, sim, trabalhar com um bom texto. Eles sabem, sim, ir na notícia do dia, sabe? Tem caras aqui, só para citar em Porto Alegre, o Marcito Castro, por exemplo, é um cara fantástico, né? O Cris Pereira é fantástico. O Gil Lisboa, fantástico. Todos esses caras aí, Nando Viana, são caras com muita capacidade artística. Agora, os que querem depreciar. É só ir ali e dizer... Não é só ir ali. O cara precisa ser bom para fazer. Então eu valorizo e tem lugar para todo mundo. Mas fazer alguém rir, tu sabe disso, não é nada fácil. Muito difícil. Por isso que foi ruim a minha apresentação no Comedy Club. Porque eu fui contar minhas piadas de 30 anos. Que elas são realmente engraçadas. São. Mas elas não são na linguagem que os caras estão digerindo hoje. Era outro contexto. É outra linguagem. Os caras falam olhando no olho das pessoas, eles não contam histórias de terceiros. Eles, como é teu nome? O cara diz, meu nome é Zé. E o que tu faz da vida? Eu sou ator. Aí eles já têm uma resposta para fazer aquilo. Eles são muito bons no que eles fazem. E eu respeito demais. Demais mesmo. Ô Zé, deixa eu entrar um pouquinho numa área da tua vida pessoal, né? Tu faz teus exames de rotina e daqui a pouco tu faz um exame e constata que tu tem uma manchinha esquisita ali. Sim. E os caras te chamam. Seu Victor, venha pra cá. Tu teve câncer, Zé, foi isso? Sim, aconteceu comigo ano passado, já fez um pouco mais de um ano. Apareceu realmente um câncer logo no início. É a importância que eu deixo aqui para as pessoas de fazerem seus exames de rotina mesmo, uma vez por ano. Não dói. E foi detectado a tempo e foi retirado a tempo. E hoje eu estou há um ano livre, né? Levando uma vida absolutamente normal, com uma experiência terrível de me colocar diante da finitude da vida, mas acho que estou conseguindo aproveitar esse ensinamento para ser uma pessoa melhor. Eu acho importante dizer isso para as pessoas, né? No momento, Zé, que tu estava, como é que tu te sentia? Tu conseguia ser otimista, confiante, eu vou ganhar, eu vou vencer, ou tu meio que te entregou em algum momento? Eu no início, fiquei muito abalado, né? Porque realmente... até então eu não estava ciente ainda, né, dos meus 65 anos. Eu estava com 65 anos. Estava na hora de acontecer alguma coisa. Nunca tinha entrado num hospital, Nando. Sabe? Então aquela sensação de imortalidade, ela ficou para trás. Né? Sim. E isso aí abala o ser humano. Né? Por mais ridículo que seja falar isso, eu pensava que eu era imortal, todos nós pensamos. E não somos. Né? E essa constatação abala a pessoa psicologicamente. E me abalou, não deixou de me abalar. Mas eu me levantei, tô tranquilo, eu sou um cara completamente consciente das minhas obrigações, inclusive com a minha família, de que eles gostam de mim, que eu preciso estar aqui. Mudou alguma coisa em ti, assim, Zé, na tua maneira de ver, de ver as coisas? Mudou, Nando. Eu sou um cara hoje que eu não tenho grandes assim, anseios materiais, né? Eu vi no meu aniversário desse ano, a minha filha veio e perguntou, pai, o que tu quer de aniversário? Eu digo,
Olha, isso é um radinho de pilha. Que o meu tá... Parecia um pai, radinho de tu pilha. não quer... Pare. Aí eu fiquei pensar sobre isso. Eu tô falando a verdade, tá? Eu não tô mentindo. Eu tenho tudo, Nando. Eu tenho tudo, cara. Eu tenho tudo mesmo. Eu tenho comida em casa, eu tenho uma família bacana. Tem uma netinha agora? Tenho uma família legal, né? Uma netinha. Eu tenho um carro, eu e a Cici, nós dividimos um carro. Quando eu preciso, eu pego ele, senão eu vou de Uber. Eu tenho as roupas para me vestir, que não são de grife, mas são roupas. Eu viajo bastante, isso sim, eu gosto muito de viajar para o exterior, eu viajo bastante. Faz tempo que eu não viajo agora, porque o dólar tá horrível, né? Tá horrível. Deu uma baixada, mas tá horrível. Tu perguntar assim, Zé, ia te fazer feliz ter uma televisão enorme? Eu digo, pá, mas eu já tenho uma televisão legal ali para ver, para sofrer no jogo do Colorado, sabe? Ah, mas ia ser legal, por exemplo, se tu tivesse, sei lá... mas não faz muita diferença, entende, Nando? Tem uma hora que tu tá diante da tua finitude e tu fala assim, não, parei um pouquinho, eu preciso ser feliz, preciso me dar bem com as pessoas, preciso praticar o bem, preciso querer o bem das pessoas e ter uma vida bacana. Eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho, sabe? Começou a olhar mais pra ti, teu corpo, tua mente, assim, tipo, buscar mais saúde, essas coisas assim? Saúde com certeza, né? Hoje eu sou um cara que faz atividade física, cuido mais, né, da minha saúde. Tu não ligava pra isso? Não, imagina, eu fumava feito um louco. Não, eu sou um ex-tabagista. Eu tomava remédios que não eram necessários, tipo analgésicos, às vezes, para dores que eu imaginava que tinha, barbitúricos e coisas assim. Muita gente também se medica com fluoxetina, esse tipo de coisa. Eu não tomo nenhum tipo de remédio mais. Mas isso é uma coisa pessoal, né? As coisas, quando são prescritas, elas têm que ser cumpridas, né? Claro. Então, isso foi uma opção minha. Eu não quero dar o meu exemplo para que ninguém siga, né? Dizendo o que aconteceu comigo. E hoje eu estou levando uma vida bem boa, uma vida simples, tranquila, me divirto bastante, vou ao cinema, vejo série na TV, curto a minha neta, passeio com a minha mulher, tenho meus amigos, faço meu churrasquinho no fim de semana. Tudo normal, só sem aquela coisa assim de... Gente, eu preciso muito, ter muito. Eu não preciso mais ter muito, entendeu? Isso foi que escancarou na minha cara. Zé, nesse momento a gente está com o Porto Verão Alegre, né? Esse projeto que é um sucesso. E o que tu tá pensando aí profissionalmente agora para 2025? Tem bastante coisa, né? Tá para estrear agora o novo filme do Tabajara, que nós já filmamos. Tabajara Ruas. O Tabajara Ruas, que é Perseguição e Morte a Juvencio Gutierrez. É um livro belíssimo. Belíssimo. É uma coisa muito parecida. Ele é craque, né? Muito parecida com... Não é o 100 Anos de Solidão, é o outro, aquele do Gabriel Garcia Marques, o Crônica da Morte Anunciada. Crônica de uma Morte Anunciada. É uma levada mais ou menos assim. O que tem de legal a Crônica da Morte Anunciada? Que a primeira frase do Gabriel é: no dia em que o mataram, fulano de tal, darará. Já entregou, né? Ou seja, entrega que o cara vai morrer e tu passa o livro inteiro torcendo pro cara não morrer. E o cara morre, porque ele avisa que o cara, no dia em que o matariam, ou seja, ele morre. E o filme do Tab é mais ou menos isso, é Perseguição e Morte a Juvencio Gutierrez, ou seja, ele anuncia no título. E quem faz o personagem principal, o Juvencio, é o Murilo Rosa, faz muito bem. E no elenco tem muitas pessoas bacanas, tem a Dea Busato, tem a Fernanda Moro, tem a Suzy Martinez, mas está também o Breda, tô eu, tá o Werner, tá o Beretta, tá o Murilo, e mais alguns outros, que eu estou me esquecendo, atores bons, o Marcelo Adams, né? E é um filme assim, ó, foi rodado em Cacequi, porque precisava da estação de trem. Quanto tempo, Zé, para fazer esse filme? Que geral o quê? Dá um ano, 2 anos? Nós filmamos ele já faz mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Agora ele está pronto e vai ser lançado. E é um grande filme, viu? O Tabajara tem feito grandes filmes. O cara que trabalha com né? cinema e sofre de ansiedade é um problema, né? Porque é demorado, né? Porque é caro também o pós, né? Depois que tu tem tudo na mão, tá tudo pronto. Filmado, ainda mais agora que é feito em vídeo, não é mais feito em película, era pior ainda, né? Tinha que revelar e tudo. Mas aí tem que ir pro pós, né? Tem que cuidar da luz direito, marcação de luz, tem que cuidar do corte, tem que cuidar da trilha sonora, que é muito importante. É uma série de coisas que faz com que aquele pós-produção seja tão demorado e custoso, caro, né? Agora, nós evoluímos muito, estava brincando lá quando a gente furava para ver os filmes, né? Sim. Era uma pornô chanchada e um do Bruce Lee. Isso. A gente furava. E tu falasse do som, né? Mas sempre foi um desafio o som, não de estúdio, o som de externa, né? Eu não sei, eu sou
de quem só assiste, né? Não tem técnica nenhuma visão de especialista. Me parece que a gente evoluiu muito nisso. Muito. Hoje o som externo nos filmes brasileiros são perfeitos. Não, perfeitíssimo. A tecnologia ela é mundial hoje, né? Ela não se restringe mais. Eu sei que nos Estados Unidos tem uma técnica. Não, hoje em dia, com a difusão, com a globalização, a técnica ela está difusa pelo mundo inteiro. Então, evidentemente que os equipamentos são caros, mas no Brasil, os grandes produtoras, ou as produtoras, ou as locadoras já dispõem dos equipamentos necessários para tornar perfeito tanto imagem quanto som. Mas é muito bom, muito bom. E as trilhas também. Os músicos brasileiros, que são, não tem palavras para dizer, do showbiz, mas agora os que fazem as trilhas de cinema também dominam a técnica digital. Sim, o pessoal se especializou nisso, né? Tem. Eu tenho um primo, inclusive meu primo irmão, que é um grande músico, guitarrista chamado André Abujanra. Ele é um grande guitarrista, né? Sim. O André é meu primo irmão. O pai dele, o Antônio Abujanra, era casado com a irmã da minha mãe. Então pode ver pela minha cara que nós somos bem parecidos. Sim. E o André forte, é um trilheiro tão pesado que ele tem feito trilhas para o Tarantino, ele tem feito coisas pelo mundo inteiro. E é um cara que se especializou nisso, né? E como ele, eu citei exemplo porque está mais próximo, mas como ele, tem dezenas de grandes músicos brasileiros que fazem isso. Guardadas as proporções, houve na década de 80 os caras que saíram daqui com o Fernando Ribeiro. Lembra do Fernando Ribeiro? Claro, pianista, Fernando Ribeiro. Fernando Ribeiro, músico, né? Músico, que compositor. Começou com o The Magnificent, O Júlio Fortes. Júlio Fortes. com o Mr. Lee, aquela coisa. Que era o Júlio que fazia o cara o foi Mr. para Lee. São Paulo, montou um estúdio e ali ele se especializou em jingles comerciais. Sim. E se associou a ele o Zé Rodrigues, que já faleceu, e fizeram grandes jingles, como, por exemplo, o jingle da West Top, né? Liberdade é uma calça velha azul, lembra? Lembro. Azul e desbotada. Sabia que era Ou dele. da Pepsi, busque sempre mais, deixe o resto para trás. Lembra disso? E então, guardadas as proporções, hoje nós estamos numa fase, no Brasil, de grandes autores de trilhas de cinema também. É muito legal isso. Fernando Isso era um Ribeiro, outro que programa, lembrança. pra ti que é músico, né? É verdade. Não, mas é interessante essa lembrança do Fernando Ribeiro. Eu não sei se ele tem mais de um, mas eu acho que um disco, com certeza. Sim. Estou tentando lembrar seu coro tentando me lembrar o nome aqui, mas Aí é ele se instala em São Paulo e faz trabalha muito ele, jingle. até falecer, né? Fez uma carreira dentro do jingle publicitário, assim, Nós tivemos brilhante, grandes músicos, né? nossos compositores, Sim. que para se manter o jingle, né? Sim. Eu acho que o Raul Elvanger, Geraldo Flack, Jerônimo Jardim, É, muitos deles. muitos. O próprio Nico Nikolaevski que fazia muito também. Exato. E mais assim, tem muitos caras que eram vindos da publicidade, que dominavam a música, como o Calique, por exemplo, que tinha o grupo Canto Livre, mas eram caras da publicidade, junto com o Garay, com o Pedro Guiço, com a Doris Dreck, que fundaram a Ginga, por exemplo. A Ginga. Que era concorrente da empresa do Cepete Araju e do Geraldo. Esses caras, por exemplo, eles são autores do jingle Vida. Vida é um grito de... É deles, é da década de 80 tudo isso. São caras que levaram a sério. Então, misturou os grandes músicos com os grandes publicitários. E aí o resultado, ele o céu é o limite. Tu junta, por exemplo, sabe, um publicitário como, sei lá, como Marcelo Pires, né, ou como Washington Oliveto, e dá numa mão de um Calique, ou dá numa mão de um Geraldo Flack, o céu é o limite, não tem limite. Né? O Calique era do Canto Livre. Canto Livre, junto com o Jair Cobb. O Jair, bom, para quem não sabe, o Jair Cobb é músico. O Jair Cobb, que é o guri de Uruguaiana, Grande músico, é um músico de mão cheia. Talvez seja esse também o grande diferencial. Eu não citei o Jair ali como stand-up, porque o Jair não é stand-upista, tá? O Jair... Ele também não se coloca assim. O Jair é um comediante de mão cheia, ele canta, dança, representa... Eu não posso dizer o resto porque é uma obscenidade que a gente usa muito no teatro. Depois te conto. O Jair é meu primo, casado com a minha prima. Eu conheço o Jair de Cidreira, da Silvia vida é tua toda. prima? Silvia é minha prima. O Jair é meu grande amigo. Ontem mesmo eu falava com ele pelo WhatsApp, é meu grande amigo. Eu Esse adoro ano, ele. por exemplo, eu fiz um... E um batalhador, um cara que, olha, lutou pra Eu caramba. lembro né? bem dele quando ele saiu, ele vendeu aquela pizzaria que ele tinha em Capão da Canoa. Ele teve tudo. Teve pizzaria, ele foi fotógrafo, ele teve loja de roupas. Exatamente. Aí ele volta pra cá e bota na cabeça. Eu sou um cara que lá na minha pizzaria fazia um show que dava certo. Vai dar certo aqui também. E eu tenho orgulho de ter participado com ele desse início.
sabe? De ter apostado, foi um espetáculo que nós montamos juntos, na verdade, que era ele e o André Damasceno, chamado Humor em Dose Dupla. Humor em dose dupla. Nós botamos lá no Teatro IP, que estava sendo administrado por mim e pelo Bica, Flávio Bica, que Flávio é teu amigo, Bica. e pelo Beretta, e nós juntamos com o André Damasceno, ele com o André Olha Damasceno, só. e botamos os dois no palco. O Bica fez uma direção e tal, eu fiz a locução, nunca me esqueço, eu fiz a locução com vocês, o mágico Sergei Baita Bichovski. Tá? O personagem dele. E ele foi, e o Guri de Uruguaiana era um personagem que era incidente nesse show dele, não era, era um Não era o guri, central. Era um cara que cantava a música Guri, do César Passarinho. E com o tempo ele foi se dando conta que aquele personagem era muito bom. E aí ele podia, de repente, em vez de cantar Guri, cantar outra coisa. E ele começou a fazer, então, as paródias. Isso demorou muito tempo. Muito tempo. Olha, eu não sei quantas vezes o Jair acordou às 5h30 da manhã para fazer o Bom Dia Rio Grande, na rua, no frio. Sim, com outro primo meu, o Paulinho. Com o Paulo Borges. Exatamente. Eu não sei quanto Que eu tenho tempo. de primo, o Paulinho é meu primo Coisa também. boa. É. Pô, um cara querido. Querido Paulinho. Ele saiu da política, eu acho, agora? Não sei. Eu acho que sim, só se ele tá trabalhando lá pra dentro. Um cara assim, muito mas- querido, muito querido. Não, e naquele momento era um troço de previsão do tempo, mas ele abriu espaço pra um monte de gente. ali. Isso, é isso que eu queria dizer. Olha que legal o cara criar um espaço dentro de um espaço dentro de uma editoria que não cabe. Como é que tu vai Tinha botar? nada a ver, né? Como é que vai botar um cara fazendo uma paródia do canto alegretense às 6h30 da manhã na previsão do tempo? Foi o que o Paulo Borges proporcionou. E o Jair aproveitou muito bem. O Jair é um batalhador. O Jair é um cara que merece cada milímetro de sucesso que ele está colhendo, que ele colhe. verdade. E eu tenho orgulho de dizer mais uma coisinha sobre o Jair. Eu fiz uma comemoração de aniversário agora, quando eu fiz os 66 anos, muito singela. Convidei só os meus grandes amigos. Muito pouca gente. E ele estava. Ele e a Silvia. Que legal. Estavam lá. Que legal. Bom, Zé, tem o filme, alguma coisa de teatro, alguma Enfim. coisa de produções que tá fazendo para 2025? Tem, assim, ó. Teatro eu tenho 3 coisas. Uma é um trabalho que eu estou fazendo junto com o Thiago, o Aires Potoff e o Daniel Wolff, que é o trio que faz o Beatles em Só concerto. cara ruim tocando aí, né? Então nós estamos fazendo uma coisa muito bacana, já está aprovado na Lei Rouanet, que sou eu declamando, eu escolhi um autor ou autora de cada região brasileira e eles musicam, né? Eles fazem uma trilha incidental e também tocam músicas relativas àquela região, entendeu? Então, por exemplo, digo, Rio Grande do Sul é Jaime Caetano Brown, Sim. né? Sabe, São Paulo é outro cara, Rio é outro cara, e assim nós vamos, né? É o Catulo da Paixão Cearense, entendeu? E aí eles não só fazem a música enquanto eu estou declamando, como entre uma declamação e outra eles fazem um número daquela região. É muito bonito o espetáculo. E eu estou ensaiando uma peça sob a direção do Rogério Beretta, que é uma coisa muito legal. Tu conhece o Carlos Alberto Carvalho? O Claro, Beto Carvalho? claro, Beto o Carvalho, Beto é um grande... Desde o marketing do Crédito Matone eu conheço o Beto. Exatamente. Então, exatamente. Sabe quem é que foi o garoto propaganda do Beto Carvalho? Lembra do meu personagem, o ET? Claro. O ET foi o garoto, ele cantava o jingle. Não 3, sei, 2, não 11. sei, não sei, não sei. Ah, eu não sei. Ele cantava o jingle. Exatamente. E ele foi que ele é um dos responsáveis por existir os Homens de Perto. Que legal. Quando a gente não tinha o Beto Carvalho, só para fazer esse parênteses rápido, não tinha como estrear os Homens de Perto. Mesmo sendo colorado, ele não foi contra ti. Não. Essa é a nossa discussão. Nós fomos até o Matone, procuramos o Beto Carvalho, levamos um violão, né? E cantamos um jingle que a gente pretendia fazer nos Homens de Perto, e a gente cantava mesmo. E ele patrocinou. Os Homens de Perto nasceu patrocinado pelo Banco Matone através do Beto. Então isso aí é uma peça... Sabe que ele é um grande conferencista, apesar de gago? Sim. Ele é um cara completamente gago no trato e é um dos maiores vendedores que eu já vi na minha vida. É um cara de marketing famoso no mundo inteiro. Escreve bem sobre isso. Escreve, mas ele é gago. Eu sei. E ele faz uma palestra sobre ser um grande vendedor, apesar de ser gago. E então resolvemos colocar isso como sendo uma digamos assim, uma dramaturgia, como se fosse uma peça de teatro. Ele vai contar essa história dele e eu sou o partner dele. Ele é o protagonista e eu vou ser o coadjuvante. Tu vai ser o Com coadjuvante. direção do Rogério Beretta. Tá ficando lindo o espetáculo, muito E o emocionante. próprio Beto vai participar? Ele vai estrear como ator. Olha só, rapaz. Isso. Bom, e além disso, tem o espetáculo esse que é o meu sonho fazer, que esse ano eu comecei a trabalhar nele, que é a biografia do Vinícius de Moraes. O espetáculo chama-se Chega de Saudade. É
É um monólogo, né? E que eu estou terminando de trabalhar esse texto para poder ver se alguém consegue me caracterizar para ficar um pouco parecido com o Vinícius, pelo menos fisicamente, porque intelectualmente jamais ficarei. Coloca né? uma garrafa de... Eu vi uma vez o Vinícius, só ouvi o Vinícius e Toquinho no Gigantinho, eles se apresentaram. E não era lenda, ele toma o uísque direto mesmo. Sim. A garrafa estava cheia e ficou vazia no final. Sim. E o Toquinho só tocava. Eu para fazer esse trabalho, antes disso, né, eu já li todas as biografias que tu pode imaginar sobre Bossa Nova. Todas. Porque é a maneira que eu encontrei de tentar estabelecer uma verdade mínima. O que consta em 2 ou 3 é porque é verdade, né? Então, as do Tom, as escritas pelo Rui Castro também, principalmente, que é o Tem Chega uma de antiga Saudade. que é o Balanço da Bossa, que eu gosto muito. O Balanço da Bossa. Da Bossa, é o Balanço da Bossa. Isso, o Balanço da Bossa. Coisas da Elis Regina também, do Beco das Garrafas muito, do Bando da Lua muito. Eu comecei a fazer um apanhado muito forte, assim. Bando da Lua era o coral do João Gilberto, né? Não, o era Bando da Lua acompanhava Meu Deus do céu, a Pequena Notável. Elisete? Não. A Elis? Não, Meu Deus do céu, a minha memória. Que estava nos Estados Unidos, a Balagandã, pô. Carmen Miranda. Carmen Miranda. Era o Bando da Lua. Que vinha, eventualmente, virou um ícone, né? Os caras... Sim, imagina. A Carmen Ganharam Miranda. Hollywood. Os caras... E todos esses caras, né? O Zimbutril. Pô, eu estou muito empenhado. Eu quero muito fazer esse espetáculo. Estou querendo fazer uma coisa para acertar. Muito eu não legal. digo que vai ser sucesso de público, como eu te disse, quem decide é o público, mas eu quero Zé, acertar. muito obrigado. Passou muito rápido, passou voando. Obrigado. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Obrigado. Tá. É bom Sucesso, falar contigo, porque tu é um parabéns cara pelo que teu transita trabalho. em todas as áreas também, né? Então é bom conversar contigo por isso. E Obrigado. o Inter, tá satisfeito? Vai ser campeão gaúcho? Sei lá, né? Sei lá, eu não sei. Eu já fiquei com portas em automático, taxei tantas vezes, o avião não decolou, né? Essa nova fase da tua vida, tu já vamos tranquilo esperar para ver. Mas aí eu não tenho muita paciência. Obrigado, Zé. Pensando bem, agradece a audiência de todo mundo. O programa fica no YouTube durante toda a semana, vai lá, tá? No YouTube do canal Pensando Bem, tá certo? Agradecer ao pessoal que é nosso parceiro da Matinal Jornalismo, da revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer. Pensando Bem, volta na semana que vem. Tchau.